Olá, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e hoje eu quero abordar um tema completamente diferente aqui no meu canal. Eu quero falar um pouco sobre psicanálise e historiografia a partir do conto A Carta Roubada de Edgar Allan Poe. Bom, eu vou utilizar esta versão aqui do conto, né? Medo Clássico de Edgar Allan Poe, da editora Dark Side. São pelo menos 2 volumes com contos do Edgar Allan Poe, uma edição muito bonita, muito bem cuidada, mas é óbvio que você pode ler Edgar Allan Poe do jeito que você achar melhor, né? É um clássico do século XIX, há diferentes traduções, diversas edições, e você pode dar uma olhada em qualquer uma dessas traduções. O ideal seria que você lesse ou já tivesse lido, né, o conto, porque eu vou ter que naturalmente interpretar, explorar detalhes. Se você não tiver feito a sua leitura, eu vou estragar, né? Eu vou ter que dar spoiler, né? Vou estragar a sua leitura. Então, interrompe neste momento aqui o acompanhamento do vídeo, leia este conto e depois você volta, porque depois daqui em diante eu vou ter que de fato explorar o conto, tá bom? Então vamos lá, vamos contar então essa história direito. Primeiro, vamos começar por uma discussão sobre quem foi Edgar Allan Poe. É lógico que eu vou falar isso muito rapidamente, porque este não é o meu foco aqui hoje. Edgar Allan Poe foi um escritor norte-americano que viveu entre 1809 e 1849. Então é um autor na primeira metade do século XIX e até hoje ele faz bastante sucesso. Os contos são muito interessantes e ele é aí um precursor dessas histórias de detetive e de mistério e coisas do tipo. Ele está ligado ao movimento literário do romantismo. Ele escreveu romance, escreveu poesia, mas ele foi sobretudo um contista. As suas narrativas, além de mistério, né, além de investigação, elas também têm um caráter místico, sombrio e coisas do tipo. Então, se você gosta desse tipo de narrativa, aproveite para ler esse autor, que ele é muito, mas muito interessante. Vamos falar um pouquinho então sobre este conto, especificamente A Carta Roubada. É uma história de 1844 que pertence ao gênero de história de detetive, e nós vamos encontrar aqui alguns personagens interessantes, né? Dupin, que é o personagem central, o grande investigador, uma pessoa com capacidade de raciocínio lógico, capacidade investigativa e coisas do tipo. Um comissário de polícia que fica encarregado de investigar o sumiço da carta, e depois de se empenhar muito para encontrar essa carta e não conseguir, então ele vai recorrer a Dupin para resolver esse mistério. A rainha que vai figurar aí, né, nos bastidores, a rainha, o rei, são figuras de bastidores, mas são figuras importantes porque toda a trama gira em torno de uma carta que a rainha teria recebido. A narrativa insinua que talvez fosse de um amante, e que então quando a rainha recebe essa carta, um dos ministros, né, da corte percebe a carta, percebe provavelmente que é a carta de um amante, ou supõe que seja a carta de um amante, e tem a malícia de substituir essa carta por uma outra carta. A rainha percebe, mas o rei não. E o rei então é uma figura extremamente passiva, né? A rainha ocupa um lugar secundário na narrativa, né? O lugar dela é importante porque ela é a destinatária da carta, mas ela não atua, né? Ela só aparece nessa cena inicial, né? Esse ministro, que é o ladrão da carta, e o amante da rainha, o suposto amante, que a gente não sabe quem é, e que naturalmente isso é importante para manter o clima de mistério nessa narrativa. Então vamos lá, é basicamente um enredo simples, né? Muitos detalhes, o conto é muito legal de ser lido, você fica interessado em saber o que está acontecendo, como é que esse mistério vai ser desenvolvido, mas basicamente a rainha
recebe uma carta que parece ser de um amante, né? O texto insinua que seria de um amante. Então a carta é interceptada por um ministro da corte, alguém que tem acesso ao rei e à rainha. A polícia então é designada para encontrar essa carta com bastante discrição. A polícia atua de forma extremamente técnica e eficaz, mas não consegue resolver o problema. Como então a polícia se mostra ineficaz, Dupin é contratado para reaver essa carta e de fato ele consegue, e me parece que a grande graça da história é exatamente compreender como é que esse cara consegue fazer isso. Bom, por que esse conto é um conto interessante? Bom, primeiro, ele já seria uma história extremamente importante porque é uma narrativa do século XIX, uma narrativa legal de ser lida até hoje, né? Um gênero literário bastante interessante, um texto muito bem escrito, uma trama muito bem tecida, organizada, mas a gente sabe que o psicanalista francês Jacques Lacan explorou bastante essa narrativa como uma forma de ilustrar o trabalho de um analista ou discutir algumas coisas que envolvem o processo de análise, né? A gente sabe que essa é uma característica do trabalho do Lacan, né? Ele gostava bastante de dialogar com as artes de forma geral e talvez principalmente com a literatura, né? E aí ele escreveu um texto, um longo texto, complexo, cheio de reescritas sobre esse conto, né, chamado Seminário sobre a Carta Roubada. Também nos seminários de Lacan ele aborda o conto, analisa alguns aspectos do conto. Então o fato é que essa narrativa também se tornou conhecida a partir da leitura que o Lacan fez dela, né? Então eu tomei conhecimento do Edgar Allan Poe antes, naturalmente, de conhecer Jacques Lacan. Eu já tinha lido diversos contos, eu gosto bastante do Edgar Allan Poe, né? Já faz muitos anos que eu leio Edgar Allan Poe, mas nunca tinha atentado para esta narrativa especificamente até o dia em que eu comecei a ler Lacan, né? Na verdade, eu estou participando de um grupo que está lendo alguns textos dos escritos de Lacan, e um dos textos com os quais a gente trabalhou foi esse texto do Lacan. E naturalmente eu fui ler o conto e olhar todos os detalhes do conto para poder entender o texto de Jacques Lacan, para entender alguma coisa do texto de Jacques Lacan, porque de fato é um texto muito complexo, muito interessante, mas muito enigmático, né? Difícil de ser compreendido. Bom, eu poderia dizer algumas coisas muito rápidas sobre o Jacques Lacan, porque eu quero, na verdade, desembocar em algo que me interessa mais aqui. Foi um insight que eu tive quando eu estava lendo o Jacques Lacan, de que talvez esse conto também permitisse a gente fazer uma interpretação do trabalho do historiador ou da historiadora. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho do Jacques Lacan e depois passar então para a historiografia. A gente sabe, por exemplo, que a palavra carta em inglês, né, porque o conto é originalmente em inglês e a língua do Jacques Lacan é o francês. Tanto no inglês como no francês, a palavra carta ela carrega uma ambiguidade, né? Quer dizer, a gente usa letter, né, ou lettre, que pode designar tanto a palavra carta como também significa letra, né? Então a carta ou a letra ou o escrito roubado, né? Então você consegue trabalhar com essa ambiguidade, né? Então o que é interessante em toda essa narrativa do Edgar Allan Poe é que, primeiro, a gente não tem certeza de nada, né? A gente supõe que a carta fosse de um amante da rainha, a gente supõe que quem tenha roubado era o ministro, no final a gente fica sabendo que de fato foi o ministro, mas a gente não sabe o que tem nessa carta, a gente não sabe exatamente se ela implica a rainha ou não, né? E é interessante como o Edgar Allan Poe conseguiu arquitetar toda uma narrativa, uma trama, e ao mesmo tempo a gente não sabe o que tem nessa carta, né? Me parece bastante algumas outras narrativas literárias em que a narrativa termina sem ter revelado o grande mistério. Então, como essa carta não tem o seu conteúdo revelado, mas rege toda a narrativa, isso faz pensar que o Jacques Lacan estaria fazendo uma analogia dessa carta com o inconsciente, uma vez que uma das ideias bastante originais e ao mesmo tempo talvez mais conhecida
acerca do Jacques Lacan é o pressuposto de que o inconsciente está estruturado como uma linguagem, como uma letra. Mas a ideia é: que conteúdo é esse que está no inconsciente? Que linguagem é essa que está lá? Que conteúdo está lá arquitetado, né? Me parece que essa analogia entre a carta do Edgar Allan Poe, que ela existe, mas a gente não sabe o que me parece que é uma boa analogia com o inconsciente, que a gente sabe que existe e que a gente tem acesso a uma parte do que está nele, né? Mas a gente não sabe exatamente o que é o inconsciente, e embora ele esteja estruturado em uma linguagem, a gente não pode pensar o inconsciente como um fenômeno objetivo, né? Ele está mais próximo para uma carta, como a carta de Edgar Allan Poe, que existe, mas ninguém sabe qual é o conteúdo, né? E se ele tivesse revelado esse conteúdo, o Edgar Allan Poe teria acabado com toda a graça da história, né? Porque de fato a gente não sabe o que é, não sabe nem se tinha simplesmente um gracejo nessa carta, né? Então, de fato, a gente pode pressupor que o inconsciente está estruturado como uma linguagem, mas a gente não sabe exatamente, objetivamente, a totalidade desse conteúdo, e é óbvio que não existe o inconsciente como totalidade, né? O inconsciente é um fenômeno dinâmico que vai se construindo e reconstruindo o tempo todo. Outra coisa interessante na leitura do Jacques Lacan é que a polícia não consegue resolver o caso porque o inspetor subestima o ladrão, né? Que, de acordo com Edgar Allan Poe, era poeta e matemático, mas o inspetor de polícia pensava que se tratava de um idiota por ser apenas um poeta, né? Então, há uma série de pressupostos aqui, de ideias, que estão apenas insinuadas, tanto no Edgar Allan Poe como no Jacques Lacan, de que algo por ser de caráter poético, e portanto a gente sabe que uma característica da poesia significa que ela tem um sentido sempre bastante plástico, elástico, um sentido sempre bastante indefinido, né? A gente sabe que quando a gente está lendo poesia, a gente está lendo uma coisa que não tem uma interpretação objetiva, né? Propositalmente o criador ou criadora de poesia joga com a ambiguidade tanto das palavras como a ambiguidade dos sentidos, e o inspetor de polícia, que é um dos personagens fundamentais dessa narrativa, ele subestima o ladrão dizendo que ele é um poeta. Então, se ele é um poeta, ele é um idiota, logo ele vai ter um raciocínio simplificado. Então ele usa de toda a sua racionalidade para tentar estabelecer um cerco sobre o ladrão e retomar a carta, mas a sua estratégia não funciona, né? Então talvez esse dado nos leve a pensar. Primeiro, o fato do ladrão ser matemático e poeta talvez esteja aqui fornecendo para a gente uma informação importante, que é a informação de que a psique humana é complexa e é constituída de uma dimensão de racionalidade e também uma dimensão inconsciente e de irracionalidade, ou de instinto, de emoção, de afetos, de uma série de coisas, né? Então, ao mesmo tempo, significa que essa dimensão que nós não conhecemos, que é chamada de inconsciente, ela tem uma série de informações complexas e de sentido completamente plástico, como é a poesia ou como é o trabalho do poeta. Então, seria preciso saber pensar como um poeta para poder encontrar uma carta escondida pelo poeta, né? Ou seria necessário também raciocinar como matemática, seria necessário também ter uma certa lógica para poder encontrar essa carta. Como ele acha que ele é apenas um poeta, e pelo fato de ser poeta ele é um idiota, ele não consegue chegar até a carta. Bom, um outro dado que aparece aí, que está presente no debate do Lacan, é a incapacidade do inspetor de pensar como ladrão, de se colocar no lugar dele. Então, o que faz um inspetor? Ele impõe sobre o outro, no caso o ladrão, o ministro, o seu modo de pensar. E como ele impõe sobre o outro o seu modo de pensar, ele se torna incapaz de ouvir. E me parece que naturalmente cabe aqui uma boa analogia com o trabalho do analista, que primeiro, naturalmente, não pode impor sobre o outro o seu modo de pensar, e vai ter como principal característica o analista ou a analista a capacidade de poder ouvir aquilo que está no inconsciente, interpelar o inconsciente, fazer o inconsciente falar, e ao mesmo tempo, para fazer o inconsciente falar, é preciso saber ouvir, né? E a gente sabe, por exemplo,
que uma das características bastante elogiada pelas pessoas que fizeram análise com Lacan é que ele era uma pessoa que tinha uma capacidade de ouvir muito grande, né? E que talvez ele tenha sido atraído por este conto exatamente porque ele considerava que essa capacidade de ouvir era uma capacidade fundamental para o trabalho do analista e que esse conto ilustrava exatamente isso. Existe um erro também, né? Um outro dado existe um erro de pensar que a carta estaria muito bem escondida, né? Esse é um erro cometido pelo inspetor de polícia e na verdade o Dupin consegue desvendar o crime, ou seja, consegue não desvendar o crime, mas ele consegue reaver a carta porque exatamente ela estava bem à vista de todos, né? E me parece que aqui também é possível fazer uma analogia bastante importante, que é a ideia de que aquilo que é do inconsciente, se a gente pode pensar que essa carta permite fazer uma analogia com o inconsciente, essa ideia de que essa carta estava à vista de todos, embora a maior parte das pessoas pensasse que ela estivesse muito bem escondida, significa que o conteúdo do inconsciente é um conteúdo que se esconde, mas ao mesmo tempo está à mostra de todo mundo, né? Se a gente pensar, por exemplo, que o inconsciente é de fato aquilo que a gente ainda não sabe ou não sabe mais sobre nós mesmos, né? Então é algo que de alguma forma está escondido, mas ao mesmo tempo o inconsciente não está totalmente escondido, né? Porque afinal de contas esse inconsciente se manifesta no nosso cotidiano também, através de atos falhos, através das piadas, dos xistes, através de emoções, de afetos que nos assaltam e a gente não sabe exatamente o que está acontecendo com a gente. Então, isso para mim parece uma coisa muito legal, né? O inconsciente se esconde, só que não. O inconsciente é aquilo que é desconhecido, só que não, né? Porque você pode ter acesso ao inconsciente, né? E é óbvio que quanto mais atento você estiver a ele, você de fato mais condição você vai ter de poder ter acesso a ele. Bom, eu vou continuar essa discussão e eu quero agora deixar de falar de psicanálise para poder falar de historiografia. Então eu vou continuar essa história no próximo vídeo, tá bom? Continua me acompanhando aí, que tem bastante coisa ainda para a gente poder conversar, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.